que são? Como se alimentam? Onde vivem? Descubram agora e sejam muito bem-vindos à nova temporada de Vida Selvagem. Roda a vinheta! E é com imensa alegria que vamos começar o primeiro episódio falando de alguns dos animais mais fascinantes do planeta, os répteis. O nome réptil vem do latim reptare, que significa rastejar. De fato, uma das características mais comuns dos répteis é a locomoção por meio do rastejamento, roçando o ventre no solo. Além disso, os répteis têm o corpo revestido por carapaças, placas ou escamas, o que dá uma característica bem seca. Os répteis pertencem ao filo dos cordados e são conhecidos por suas variações como os lagartos, cobras, jabutis, tartarugas e entre outros. E eles formam a classe Reptilia. E agora a Gabriela vai mostrar pra gente as características gerais. Oi, Gabriela, tudo bem? Oi, meu nome é Gabriela. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre as características de cada espécie dos répteis. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre os quelônios, que são identificados pela presença de uma carapaça óssea super complexa. Eles são encontrados em variados ambientes, tanto como terrestre, aquático e semiaquático. Alguns exemplos deles são a tartaruga e o jabuti. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os crocodilianos. Eles são uma espécie que vivem geralmente em regiões tropicais e intertropicais. Eles são conhecidos por viverem maior parte da sua vida submersos e em margens de rios para pegar sol. O principal exemplo dessa espécie são os jacarés. Agora eu vou falar sobre os esquamatas ou os escamados. Eles agrupam os sauros ou lagartos e os ofídeos. Eles apareceram no Triássico superior e também algumas espécies no Jurássico. Alguns exemplos são a cascavel e a jiboia. Agora um pouquinho sobre os esfenodons ou os tuataras. Eles são identificados como um verdadeiro fóssil vivo que habita aproximadamente a ilha da Nova Zelândia. Eles são os únicos membros vivos da ordem Rhinchocephalia. E agora nós saímos do estúdio para falar com o nosso biólogo especializado em répteis, o Ian. Ele vai falar um pouquinho sobre o habitat desses animais. Oi, meu nome é Ian e eu vou falar um pouquinho do habitat dos répteis. Eles são normalmente terrestres, de clima tropical. Alguns dos répteis têm seu ciclo de desenvolvimento marítimo. Os répteis se encontram em todo o mundo, exceto em áreas muito frias. A maior variedade dos répteis se encontra em países como o Brasil. Esses animais podem viver na terra, na árvore, em túneis subterrâneos ou na água. Em sua maioria, os répteis têm sua maior atividade durante o dia e repousam durante a noite, exceto alguns que caçam durante a noite para buscar seu alimento. E agora... Calma. Pera, é isso mesmo, produção? A Manu conseguiu exclusividade com os jabutis. Tá na câmera 4, roda a câmera 4, vamos ver os jabutis. Oi, Carol. Então, eu vim aqui falar um pouquinho sobre a morfologia do jabuti. Então, eu tenho aqui um exemplo para explicar um pouquinho melhor. Eles possuem a cabeça relativamente pequena, com olhos grandes e um tímpano localizado atrás e abaixo dos olhos. Quando eles se sentem ameaçados, eles tendem a recolher suas patas dianteiras e traseiras, assim como a cabeça, para dentro da carapaça e se fingir de morto. Esses animais possuem casco convexo, ou seja, uma carapaça bem arqueada, e pernas grossas e adaptadas à vida terrestre. Essa carapaça é uma estrutura óssea formada pelas vértebras do tórax e pelas costelas. Funciona mais ou menos como uma caixa protetora na qual o animal se recolhe quando molestado, como falei anteriormente. É revestido por escudos. E uma coisa muito interessante é que os jabutis podem chegar aos 70 centímetros de comprimento aos 80 anos. A carapaça do jabuti é preta e possui um padrão em polígonos de centro amarelo e com desenhos em relevo. A cabeça e as patas são retráteis e são de um tom de preto fosco com manchas vermelhas ou amarelas a depender da espécie. O plastrão é reto ou convexo nas fêmeas e côncavo nos machos, justamente para encaixarem nas fêmeas por ocasião da cópula. Nossa, mano, isso aí foi um achado. Mas agora a gente continua com a nossa programação normal e nós vamos falar mais sobre reprodução com a Geórgia. Oiê, eu sou a Geórgia e agora eu vou falar um pouquinho sobre a reprodução dos répteis. Então, a reprodução deles varia muito de acordo com as particularidades de cada espécie.
Então, a gente tem os ovíparos, que são aqueles que põem ovos, como por exemplo as tartarugas e iguanas. Temos os vivíparos, que são aqueles que não põem ovos, como algumas lagartixas e cobras, que seria a cascavel e a cobra da água viperina. E temos os ovovivíparos, que são aqueles que os ovos permanecem no corpo até o momento em que eles vão sair da casca. Que são, como exemplo, algumas espécies de camaleões e cobras. Os répteis se reproduzem sexualmente e a sua fecundação ocorre em meio interno. Os ovos dos répteis são amnióticos para assim poderem sobreviver em clima seco. E eles são compostos por uma casca dura e porosa que protege o embrião, mas que ao mesmo tempo é permeável para assim permitir a passagem do oxigênio e do dióxido de carbono do meio externo para o meio interno do ovo. O lado interno do ovo possui um saco com líquido amniótico que umedece o embrião e possui um outro que recolhe os seus resíduos. Então, um processo muito importante na reprodução dos répteis é a incubação do ovo. Então, por conta das temperaturas, ela pode levar de 6 a 12 semanas e como os répteis são animais de sangue frio, com baixas temperaturas, eles procuram fontes naturais, fontes de calor, como por exemplo o sol, para poder aquecer os ovos, né? Então, quando isso acontece, os filhotes acabam ficando por conta própria. Um bom exemplo de animal que protege os filhotes até o momento da eclosão são os crocodilos e as cobras. E já as tartarugas, por um exemplo, elas põem os ovos e abandonam os filhotes. Então, gente, agora eu tô aqui com a Manu. Ela é bióloga, especializada em répteis. E a gente vai fazer uma brincadeira. Funciona assim, é um quiz. Eu vou fazer as perguntas e quem souber responder antes, responde. A primeira pergunta é: onde os répteis vivem? Vamos ver, quem sabe essa? Você sabe, Carol? Eu sei. Os répteis, eles vivem em todas as áreas do planeta, com exceções de áreas com clima muito frio. Eles vivem mais em áreas com clima tropical e subtropical, como o Brasil, a Bolívia, Peru e entre outros. E eles não vivem em climas frios porque a pele, eles já são animais de sangue frio. Vamos para a próxima. Qual que é o tipo de alimentação dos répteis? Então, Carol, varia conforme cada espécie. Algumas se alimentam de ovos, peixes, insetos, flores e varia de acordo com o seu habitat. Na verdade, esse é o principal. Muito bem. E a próxima é: como é a cobertura do corpo dos répteis? Então, o corpo deles possui carapaças, placas e escamas, que na verdade é uma camada bem seca e impermeável que protege ele. A última pergunta é: como os répteis regulam a temperatura? Então, os répteis são animais ectotérmicos, ou seja, eles regulam a temperatura deles de acordo com o meio ambiente. Então, vai depender do meio ambiente onde eles estão. Então acabamos por aqui. Muito obrigada, Manu, pela participação. Eu que agradeço. E agora vamos para o nosso quadro Descobrindo os Animais com a Helena. Olá, hoje eu tô aqui para falar sobre as curiosidades dos répteis. Então, a primeira curiosidade é sobre a temperatura de incubação, que determina o sexo da cria. Ou seja, temperaturas mais amenas, elas implicam no nascimento de uma fêmea, enquanto temperaturas mais altas implicam no nascimento de um macho. A segunda curiosidade é também sobre a temperatura, que a temperatura dos répteis depende muito de onde estão. Ou seja, em lugares mais frios, o corpo esfria. Em lugares mais quentes, o corpo esquenta. Então, eles não controlam a sua temperatura. Depende muito do local que eles estão. A terceira curiosidade é que muitos répteis, mesmo tendo 4 patas, rastejam ao andar. Como, por exemplo, tartarugas, jacarés, lagartos, entre outros. Eles utilizam toda a sua musculatura para se mover. No caso, abdômen e tórax. Quarta curiosidade é que alguns répteis utilizam sua cauda como um mecanismo de defesa, quando se sentem ameaçados. No caso da lagartixa, quando ela se encontra em um momento de estresse, uma situação perigosa, geralmente ela solta um pedaço da cauda espontaneamente. Isso se chama caudectomia. A quinta e última curiosidade é sobre o crescimento ósseo, que, no caso, ele não para mesmo depois da fase adulta do réptil. Ele pode atingir a fase adulta, mas mesmo assim ele continua crescendo. E assim encerramos o nosso programa sobre répteis. Eu aposto que você aprendeu alguma coisinha aí, né? Muito obrigada por assistir e até a próxima. Um tchauzinho!